Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Há momentos em que a vida muda em questão de segundos. Um impacto, uma decisão ou um dia comum que pode se transformar em um marco permanente em nossas vidas. Hoje, no Lição de Vida, nós iremos conhecer a história e o testemunho do presbítero Edivan Roberto de Almeida Júnior. Um homem que enfrentou limites físicos, longos anos de tratamento e perdas que pareciam irreversíveis, mas que também descobriu como Deus transforma a dor em propósito e faz promessas florescerem mesmo depois de muito tempo de espera. Como diz a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então prepare o seu coração para ouvir um testemunho de perseverança, restauração e fé. O programa Lição de Vida já está no ar. Edivan Roberto de Almeida Júnior nasceu em 25 de março de 1987. Filho de Edivan Roberto de Almeida e Maria Luísa Martins da Silva Almeida, ele teve sua história marcada por um acontecimento que mudou completamente o rumo da sua vida. Entre um antes e um depois, vieram desafios intensos, um longo caminho de recuperação e um tempo em que tudo parecia incerto. Mas em meio à dor, Deus escrevia uma história que não terminaria naquele momento. O que parecia fim se tornou processo, e o processo, promessa cumprida. Os detalhes desse testemunho de milagres e promessas cumpridas, você acompanha agora no Lição de Vida. A paz do Senhor, presbítero, seja muito bem-vindo ao programa Lição de Vida. Pai do Senhor, irmã Thalita, uma grande satisfação para mim poder estar aqui hoje. Agradecemos a Deus, ao nosso pastor presidente e à Rede Brasil por nos proporcionar mais uma vez essa grandiosa bênção de poder falar do amor de Deus. Glória a Deus. Temos certeza que esta noite será marcada, em sua vida e na vida dos nossos telespectadores e internautas que serão impactados, pelo que Deus fez através do seu testemunho. Uma noite especial, uma noite de Natal, inclusive. Glória a Deus. Eu já queria começar perguntando ao senhor se o senhor nasceu em um lar evangélico, como é que foi um ambiente familiar e espiritual em que o senhor cresceu? Irmã Thalita, eu não nasci dentro de um lar evangélico, Nós éramos cristãos, mas nós não servíamos a Deus em uma igreja evangélica. Mas meu lar foi recheado de amor, meus pais me criaram muito bem, meu pai e irmã Edivan, irmã Luísa, meus irmãos, fomos bem criados, com a graça de Deus, com bom ensinamento, tudo dentro de muita ordem, dentro de muito conselho, mas inicialmente eu não servia a Jesus. E aos 13 anos eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Na adolescência, Na adolescência. Antes do acidente, eu queria saber como era a sua rotina, os seus sonhos, os seus planos, para o futuro. Na minha juventude, eu sempre gostei muito de estudar, de ler, eu tinha vários sonhos, Eu me preparava para concursos públicos, para a faculdade, sempre estudei muito, sempre li bastante e também ia muito para a igreja. Ao mesmo tempo que estudava, eu também participava das atividades dentro da congregação que fazia parte inicialmente na área 25, Jardim Primavera, e também tendo aquela rotina de estudos e fazendo muita obra. Eu gostava muito de sair a campo, gostava muito de participar das atividades de jovem. Tinha uma sala que eu dava aula como professor de escola dominical. Isso. E mesmo jovem, eu era muito dedicado na casa do Senhor. E tinha muitos sonhos, como disse, de passar em alguns concursos que depois eu consegui passar, mas teve algumas frustrações no decorrer da vida. Que bênção. Alguma recordação, marcante desse período em que o senhor estava atuando, na igreja, que o senhor possa compartilhar conosco? Tem vários momentos, principalmente como jovem na igreja, Tem um culto que para mim foi inesquecível. Foi um culto onde estávamos com um grupo de jovens e Deus usou o pregador naquele dia
e eu entendi o chamado de Deus para a minha vida, né? Eu me lembro que eu estava abraçado com um jovem na porta direita da congregação em Primavera, chorando, e Deus falando comigo, e a gente abraçado, e olhava para ele, ele olhava para mim e dizia assim: a gente vai vencer, nós vamos seguir na palavra, nós vamos fortalecer. Graças a Deus, mesmo diante de tantas dificuldades, mas me sinto abraçado pelo Espírito desde então e sigo firme na fé em Cristo. Que bênção, presbítero. A gente vai dar um pulo para o mês de dezembro, não é? Onde foi algo que marcou a sua vida. Foi dezembro de 2007. Algo que marcou sua vida para sempre, presbítero. Eu queria que o senhor relatasse para a gente o que houve e o que o senhor lembra desse momento. Tem dois pontos importantes, assim, antes de citar o fato em si, né? Um foi uma vez eu estava com meus familiares. A gente estava assistindo uma pregação da palavra e eu me lembro que entre os primos ali conversando, eu disse assim: será que um dia eu vou pregar a palavra assim? Como aquele pregador, ele pregava, né? Aí alguém que estava no ambiente disse assim: para um dia você pregar a palavra assim, você precisa ter experiências com Deus. E eu fiquei pensando, o que é ter experiências? E o tempo foi passando, Deus foi fazendo promessas. E eu me lembro que em 2007, Deus me concedeu a oportunidade de trabalhar uma campanha evangelizadora, como vice-dirigente da campanha. E no domingo anterior ao acidente, o acidente foi numa terça-feira, 5 de dezembro de 2007, eu chegava bem cedo para organizar a campanha e orar. Às vezes, quando dava meio-dia, eu já estava na congregação, para abrir a congregação e ficar orando. Porque eu tinha essa necessidade de um trabalho assim espiritual, né? Que a gente precisa orar. E eu me lembro que naquele domingo, quando eu fui pegar a chave com a zeladora da igreja, ela, ao me entregar a chave, Deus mostrou algo para ela. Ela chamou o marido dela e disse assim: vamos orar por Edivan. E na hora que ela foi orar por mim, Deus falou comigo naquela tarde. Deus disse assim: tu passarás por um grande deserto. Nesse deserto tu serás marcado pela minha presença, sofrerás, sentirás o peso da morte e a dor da morte, mas tu não morrerás. Passarás anos de sofrimento, mas eu pouparei a tua vida para pregar o meu evangelho na terra. Palavra forte pra gente. Muito forte. E aí, quando eu saí de casa, naquela terça-feira de manhã, eu fui para o trabalho, indo para o trabalho com um amigo chamado Alexandre, um servo de Deus, e ele me chamou, a gente trabalhava na mesma empresa, e ele fez: eu te levo. Eu disse: a gente vai. E no caminho, quando a gente estava indo ao trabalho, foi quando aconteceu o grave acidente, né? Um acidente que veio mudar a minha vida, mudar a minha história. Glória a Deus. Foi um carro que bateu, o que ocorreu? Foi um ônibus. Um ônibus. Isso. Era mais ou menos umas 6h30, 6h40 da manhã. Eu me lembro de cada detalhe do dia. Eu consigo lembrar de cada detalhe daquele dia. Eu me lembro que eu estava de calça jeans, um tênis, uma camisa laranja. Eu estava levando um bolo, que era dele, para uma atividade na empresa. Final de ano, acho que era alguma confraternização. E eu me lembro que quando o sinal abriu, debaixo do viaduto da Caxangá, debaixo mesmo, tinha um sinal ali e os ônibus faziam retorno e o motorista não viu a moto saindo e por não ver a moto do jeito que ele vinha, ele entrou, ele saiu da faixa de ônibus e foi fazer o retorno. E quando ele fez o retorno, não deu para Alexandre, que estava pilotando, frear. Eu me lembro apenas que a gente caiu embaixo do ônibus e o ônibus fazendo um movimento por cima da gente. E isso em fração de segundos, como eu disse assim, eu me lembro de cada detalhe, né? Eu me lembro de ter ouvido a voz da irmã no domingo à tarde, no meu ouvido dizendo assim: um grande deserto. Eu me lembro disso. Eu me lembro de um segundo detalhe, de ver os maquinários do ônibus, a parte de baixo. Porque quando eu caí, que abri os olhos, eu vi que o ônibus estava fazendo a curva por cima de mim e só esperei o contato do pneu, da parte de trás. E aí Deus, de forma surpreendente, fez com que Alexandre, que tinha caído, mesmo sentado no chão, conseguiu puxar a moto e me puxar. Quando ele estava me puxando,
eu me lembro que eu fiz uma oração. Eu disse assim para Deus: Deus, não me deixa morrer assim. Eu disse: Deus, minha mãe não vai suportar ver o filho dela esmagado. Rompeu até o capacete, não foi? Aí quando ele puxou, a parte da alça do capacete saiu, o ônibus estourou o capacete e alguns dedos da minha cabeça. Outro detalhe que eu me lembro, né? Eu me lembro de deitado ali no chão chorando de dor, o motorista vinha correndo com a mão na cabeça e gritando: eu matei o rapaz, eu matei o menino. Eu me lembro de cada um desses detalhes. E o senhor percebeu, né, que foi um acidente gravíssimo, né? O que é que passava no seu coração? Eu me lembro que tem outros detalhes que eu me lembro que Deus prepara tudo, assim. Mesmo na dor, Deus prepara tudo. Eu me lembro que a ambulância chegou em termos de 5, 10 minutos. Alguém ligou e por acaso tinha uma ambulância passando para ir para algum outro lugar. E quando a ambulância foi passando, ela teve que parar e me atender. Viu a gravidade? Viu a gravidade. Sim. O asfalto levou toda a pele do meu braço esquerdo, a pele do meu rosto aqui, essa parte, a orelha. Depois Jesus fez voltar tudo ao normal. Oh, glória! Glória levou também a pele inteira da minha barriga. A minha barriga foi aberta no lado esquerdo inteiro aqui, uma boa porção. A minha perna esquerda foi totalmente esmagada. Ela ficou o dobro de tamanho devido à pressão que foi exercida sobre ela. E a minha bacia foi quebrada em 3 lugares. Os 2 ossos de baixo e o que fica perto da coluna também foi quebrado. E eu me lembro que Alexandre, que estava comigo, ligou para meu irmão, que é Richardson, a gente chama ele carinhosamente de Rico, né? E disse: a gente acabou de sofrer um acidente, Edvan está aqui deitado e ele só faz gritar, que não consegue, sentindo muita dor. E depois o meu irmão me disse que quando ele chegou lá eu não mexi as pernas, porque o último ossinho lá de baixo, eu não entendo bem, mas o último ossinho lá de baixo da coluna, ele quebrou justamente ali, junto da bacia. E eu não sentia nada. Eu me lembro que ele chorava, ele dizia assim: irmão, mexe as pernas. Eu dizia: eu estou mexendo. E ele chorava, e ele chorava, ele chorava. Só que Deus prepara todos os detalhes. Eu, até hoje, eu não sei quem é, mas eu me lembro do nome dela, Adriana, a enfermeira do SAMU. Eu me lembro que, quando eles me deitaram na maca, que me levaram para dentro da ambulância, ela olhou nos meus olhos, deu um sorriso e disse assim: você é crente, não é, meu filho? Eu disse: sou sim. Ela segurou na minha mão e disse assim: você pode cantar comigo? Glória a Deus. E eu disse, eu fiz assim, né? Eu não sei cantar. Aí ela disse: me acompanhe. E ela começou a louvar. Se a gente colocar a nossa fé em ação, aleluia, e confiar e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Glória. Aí ela segurou na minha mão. Hoje eu entendo, né? O fundo musical era a sirene. O altar era a maca. Glória. E nós estávamos ali adorando a Deus. E ela cantava: vai dar tudo certo. Aleluia. E a gente foi cantando. Chegou no hospital. Meu irmão mais velho estava lá, chegou lá. E quando ele chegou, ele não perguntou assim: tu tá bem? Ele não perguntou nada. Meu outro irmão tinha dito a ele: Edvan, não mexe as pernas. Ele deu um cheiro na minha cabeça e fez: mexe as pernas. Aí eu olhei para ele e fiz: eu estou mexendo. Aí ele me deu um cheiro e disse assim: agora você está mexendo. Eu entendo que naquele louvor, aleluia, entre o local do acidente e o Hospital Getúlio Vargas, creio, eu entendo isso. Deus poderia, alguém pode perguntar, Deus não poderia ter feito um milagre total? Poderia, mas Ele fez com que a minha perna voltasse a mexer. Glória. Através do louvor, para que eu pudesse testemunhar o quanto o louvor é edificante e o quanto Deus trabalha em nossas vidas. Isso foi o início, isso foi o primeiro dia do acidente. E o impacto trouxe muitas consequências, né? Físicas, consequências muito sérias. Como é que foi para o senhor receber o diagnóstico e entender que o senhor passaria por um processo longo de tratamento? Isso.
Inicialmente, assim que eu cheguei no hospital, os médicos colocaram a sonda e perceberam que estava saindo muito sangue. Eles disseram, tem uma hemorragia interna, tem alguma coisa errada. E aí eles levaram para o bloco cirúrgico e foi a minha primeira cirurgia. Um total de 7, não é? Cirurgias e um tratamento bem longo, né? E aí eles viram que alguns órgãos tinham sido comprometidos pelo acidente. Depois também viram a questão das fraturas que tive. E aí iniciou, né? Quando o médico chegou e disse assim, você vai passar por um tratamento. Inicialmente eles disseram assim, você pelo menos vai ficar 6 meses sem andar. Só que isso em dezembro. No dia 10 de maio era a data do meu casamento, que estava agendado. E eu disse, como é que eu vou voltar a andar em 6 meses, Senhor, se eu já estou com um casamento marcado? E aí veio as primeiras cirurgias, o primeiro tratamento, mas também Deus, em relação à bacia que quebrou, sim, Deus agiu de uma forma assim extraordinária. Tem um fato que assim eu conto que foi tremendo, porque eu não conseguia nem me mexer, eu ficava deitado na cama do hospital e sem muitas expectativas, com muita dor. E eu me lembro que alguns médicos chegavam, olhavam os exames e diziam assim, eu vou operar de tal jeito, eu vou abrir do meio da perna até o meio da barriga, vou colocar tantos ferros e aí a sua bacia vai cicatrizar com esses ferros segurando ela. Aí outro chegava e dizia assim, não, a gente vai abrir transversalmente e vai fazer de tal jeito. E toda vez que chegava um grupo de médicos eu chorava. Eu chorava e dizia assim, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida? E eu me lembro que mais ou menos um dia, umas 2h30, 3 da manhã, eu estava em uma noite, meu pai ficou, bem dizer, todas as noites, mas nessa noite ficou meu irmão no hospital comigo, quando eu estava internado. Eu fiquei internado diversas vezes. As 4 primeiras vezes que eu fiquei quase 1 mês internado, porque eu tinha que fazer cirurgia e tinha toda uma recuperação muito delicada. Mas nessa noite, eu me lembro que chegou um médico na porta do quarto, 3 horas da manhã. Um senhor alto, elegante, educado. Ele chegou, foi direto até mim, olhou para mim e fez assim, Edvan Roberto? Eu disse, sim. Aí ele fez, eu vim lhe ver. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Ninguém no quarto acordou, tinha umas 8 pessoas. Mas eu e meu irmão ficou acordado. E ele fez assim, eu vim lhe ver. Aí ele pegou o colchão, levantou o colchão. Ele sabia onde estavam os exames. Levantou o colchão, pegou os exames, tirou. Aí ele olhava. Depois ele chegou perto de mim e usou uma expressão que só os crentes gostam de usar. Ele botou a mão na minha cabeça e disse assim, meu filho, você não passará por cirurgia agora. Em alguns dias você vai sair desse hospital. Glória. Virou e foi embora. Meu irmão correu, procurou esse médico até hoje, a gente não sabe quem é. Eu entendo, eu sei quem foi, nós sabemos quem foi. Aleluia. Que foi me visitar ali. Coisa linda. Para me dar uma palavra de esperança. Porque na hora da tristeza, na hora da dor, a gente perde as esperanças. Com certeza. Mas Jesus, ele chega e dá a esperança para a gente. Oh, glória. O que mais desafiou, presbítero, a sua fé nesse período de tanta dor, período de processos difíceis para a sua recuperação? O que mais me desafiou foi ver a mão de Deus nos detalhes. Deus, ele é detalhista. Porque, veja, eu estava com um casamento marcado. Eu cheguei para minha esposa, na época noiva, e disse assim, olha, primeiro eu disse a ela, dei a opção a ela de não casa comigo, porque eu sou um jovem que não tem expectativa de futuro. Eu não sei como é que vai ser minha vida, eu não sei como é que vai ser amanhã, eu não sei nem se eu vou poder estar na igreja no dia do casamento. A minha expectativa era, será que eu vou estar no altar de cadeira de roda? E chegaram para ela e disseram isso. Edvan vai te esperar de cadeira de roda no altar. Se ele não te esperar de cadeira de roda, ele vai te esperar de moleta no altar. E eu me lembro que ela chorava. Ela chorava. Mas Deus é o Deus que trabalha nos detalhes. Porque o médico disse assim, você só volta a andar daqui a uns 6 meses. Mas aí outro médico chegou para mim e disse assim, olha, com 25 dias, ele viu que eu já estava sentado. Ele chegou para mim e fez assim, olha, eu vou mandar você para casa. E eu não vou lhe operar não.
Eu disse, mas doutor, fulano disse que vai operar, ciclano disse que vai operar. Ele, você não vai ser operado não. Eu disse, como é que eu vou ficar bom? Ele disse, você vai ficar deitado e todo dia você vai virar para a direita e para a esquerda. E você vai ficar bom assim. Eu disse, eu tenho certeza, doutor? Ele tem certeza absoluta. Só que toda vez que eu começava a virar orando. Eu virava para um lado orando e virava para o outro orando. E nesse parecer, em 2 meses e meio, eu comecei a me sentar. Com 2 meses e 14 dias exatamente, eu me lembro. Eu cheguei lá no hospital, o médico olhou para mim, pegou a imagem, o raio-x da minha bacia, sim, olhou e disse assim, como é que pode isso? Sua bacia está toda colada novamente. Glória a Deus. Ele segurou na minha mão e fez assim, vamos aprender a andar de novo? Eu disse, vou nada, com medo. Ele segurou na minha mão, me colocou de pé e disse, você pode andar. Eu dei alguns passos, aí ele me entregou as muletas e disse, agora você vai ser a sua companheira. Passei alguns dias, voltei para o hospital já sem muleta. Porque Jesus, quando trabalha, ele trabalha nos detalhes. Glória. E é isso que estimula a fé da gente. Porque mesmo que a gente esteja passando por dificuldades e tristezas e angústias, o que faz a gente caminhar, mesmo em meio às dores e lutas, é que Deus está trabalhando. E se Deus não trabalhar nos detalhes, a gente não suporta. Glória a Deus. Glória a Deus. O senhor, então, passou pouco tempo de cadeira de rodas? Passou quanto tempo? Depois, quanto tempo usando as 2 meses e meio de cadeira de rodas. Sim. Depois, fiquei aproximadamente 2 semanas de muleta. E teve um dia que eu saí de casa com vontade de ir para a igreja. Mas era uma vontade. Eu disse para meu pai, eu quero ir para a igreja, eu quero ir sem muleta. Aí eu segurei ele assim no ombro e a gente foi andando para a igreja. Glória. Foi ali que eu deixei de vez as muletas. Amém. Mas houve algum momentos em que o senhor sentiu que estava perdendo as oportunidades, os sonhos, por causa do acidente? Sim, diversas vezes, né? É porque meu acidente, ele foi gerando problemas assim. Quando eu fiquei bom da parte óssea, da estrutura óssea, vieram outros problemas que atingiam a parte do meu intestino, da minha bexiga, sim, que tiveram vários problemas e os médicos tiveram que refazer muita coisa. E quando eu comecei a olhar para isso, eu disse assim, não tem esperança. Porque os médicos diziam assim, Edivan, a gente te abre e está tudo mal feito, está tudo difícil aí dentro de você. E eu me lembro que teve um final de ano que eu cheguei a passar em um concurso público, mas não podia fazer os exames. Depois de alguns meses eu descobri que tinha passado na Universidade Federal. E devido à enfermidade, eu estava com tanto problema que a gente não acompanhava. Para a senhora ter ideia, eu me lembrei agora, eu passei no vestibular na época Coveste, que já faz 18 anos, né? Eu passei na primeira fase e fiz a segunda fase dentro do hospital. A gente fez um requerimento e os médicos permitiram. E eu me lembro, a equipe foi lá e aplicou a prova e eu fiz a prova deitado. E eu consegui aumentar a minha nota, mesmo deitado, pela misericórdia de Deus. Foram muitos sofrimentos. Teve um especial, enquanto eu estava internado, eu me lembro como hoje, noite de Natal de 2007. Eu dentro do hospital segurando a mão do meu pai, irmão Edivan, e a gente chorando. E eu dizendo, pai, o que é que vai ser da minha vida? Será que eu vou perder tudo que eu sonhei, pai? O casamento está marcado, como é que eu vou comprar as coisas? Como é que de onde eu vou tirar recurso? Eu não estou trabalhando, ainda ia receber o benefício. O que é que vai ser da minha vida? O que é que vai ser de mim? Eu me lembro. Muitas vezes a gente dentro de casa, até mesmo depois de casado, Deus me deu uma casa em cima da casa dos meus pais. Eu me lembro que teve uma hora que a gente chegou num desespero tão grande. Eu me lembro como hoje, que sentou-se a família, o pai se levantou e disse, eu vou vender a casa. Vou vender a casa para a gente pagar as dívidas e pagar a sua cirurgia. Porque eu preciso ver você bom logo. E eu me lembro que de noite a gente foi para o culto. Eu me lembro como hoje disso. Na época era diácono, era presbítero, hoje ele é evangelista, Vanderlei Davino. Eu me lembro que ele estava ministrando e ele pregando, cheio do Espírito Santo. Ele parou a mensagem, olhou para a igreja e fez assim, assim diz o Senhor, não venda a casa,
não venda o carro, porque quem está cuidando da história do menino sou eu. O menino está na palma da minha mão. Aleluia. Veja como Deus é tremendo. Maravilhoso. Porque se a gente perceber, a gente para nos detalhes. Mas Deus capricha. Porque além de tudo isso, vem os rumores externos de pessoas que vão chegar para a gente e vai dizer assim: e você vai voltar a andar mesmo? Será que um dia você vai voltar a caminhar? Será que um dia você vai voltar a correr? Será que um dia você vai voltar a pedalar uma bicicleta? Ou outras pessoas que chegavam para minha esposa e diziam assim: você vai casar com um jovem doente mesmo? Ou ainda, pior ainda, dentro da igreja a gente via os jovens se desenvolvendo ministerialmente e alguém dizia assim: Edivan não pode pregar, como é que Deus vai usar um doente? Imagina. Eu vou pedir só licença ao senhor rapidinho, Amém. porque chegou o momento da gente ir para o intervalo, mas nós vamos voltar e vamos continuar dando glórias a Deus por esse lindo testemunho que está sendo relatado hoje no programa Lição de Vida. Continua com a gente, eu volto já já. Já estamos de volta com o programa Lição de Vida e hoje estamos tendo a honra de receber o presbítero Edivan Roberto de Almeida Júnior. Presbítero, antes de irmos para o intervalo, o senhor estava contando os inúmeros desafios, né, que enfrentou até a sua plena recuperação. Eu queria que o senhor continuasse relatando para a gente. Glória a Deus. Como disse, assim, tive muitas dificuldades, muitas oposições, pessoas que não acreditavam. E também vivenciei coisas assim maravilhosas, né? Eu me lembro que foram 7 cirurgias, como eu disse, no total, e tem experiências que são tremendas. Eu passei, irmã Thalita, durante 6 anos, quase 7, usando 2 coletores de urina, um na uretra e um na bexiga. Na barriga, minha barriga ficou aberta durante 4, 7 anos, com a sonda dentro, e eu tenho que trocar a cada 15 dias. Isso é uma experiência muito dolorosa. Eu me lembro que na 4ª ou 5ª cirurgia, isso foi marcante, porque minha mãe, irmã Luísa, ela sempre foi muito nervosa. E a gente combinou tudo certo de ela ficar no hospital um dia, que seria a minha chegada da cirurgia, e Carol ia ficar no outro dia, que era o dia mais pesado, né? Mas aconteceu um contratempo, e nessa virada de dia, Carol não pôde ir, ou eu demorei a chegar, acho que eu demorei a chegar. Carol não podia ficar e minha mãe estava chegando. E aí ela teve que ficar nessa primeira noite, foi na minha 4ª ou 5ª cirurgia. E onde eu tinha sofrido muito, porque eu ficava ali 24 horas com um soro aberto, lavando os meus órgãos que tinham sido recuperados. E ela tinha que ficar trocando a cada 15 minutos o soro. E eu me lembro que teve um momento que a gente se desfaleceu de cansado. E ela estava sentada no lado da cama, com os braços assim, chorando, eu também, e de repente eu olhei para ela olhou para mim, eu disse assim: a senhora ouviu o que eu ouvi? Ela disse assim: eu ouvi, Edivan. Eu olhei para ela e fiz assim: a senhora ouviu a igreja orando por mim? Deus fez eu e minha mãe ouvir ao mesmo tempo. Glória. Sabe aquele som da igreja quando a gente está orando por alguém que a gente cita o nome dele? Eu escutava as vozes de madrugada: Senhor, ajuda Edivan, visita Edivan, e ela também ouviu. Glória a Deus. Então Deus cuida da gente. Por mais que as pessoas digam assim, não tem jeito, não tem saída. Resumindo todo o processo, na minha 5ª, 6ª e 7ª cirurgia, eu peguei uma infecção hospitalar, que eu tive quase toda essa parte da barriga apodrecida. Os médicos tinham que tirar a carne podre e jogar fora. Eu me lembro que na minha 6ª cirurgia, quando não teve mais jeito nem solução, e os médicos me atendiam extremamente bem. Tinha um médico que era um amigo até hoje, cuidava de mim. E eu me lembro de um detalhe que eu não posso esquecer de falar esse detalhe. Domingo à tarde, campanha evangelizadora do bairro onde eu morava, loteamento Nazaré, do bairro de Tabatinga, Jardim Salles, onde eu tinha sido vice-dirigente, e do bairro onde eu estava dirigindo uma campanha, mesmo doente, dirigi uma campanha. Os irmãos foram me visitar. Alguns presbíteros, me lembro, presbítero Adilson, presbítero José Ivo.
Eles estavam ao redor da cama orando por mim. Pela manhã eu percebi que tinha algo errado na cirurgia. Tinha tido febre, a cirurgia estava com um mau cheiro e eu tinha dito para meus pais, eu acho que está infeccionado de novo. E eu me lembro que de tarde, quando a campanha chegou, isso na sexta-feira, os médicos estavam ao redor da minha cama, tratando sobre o meu caso, dizendo que era um caso muito difícil, que eles não entendiam o procedimento, que eles achavam interessante. E eu me lembro que tinham 15 médicos ao redor da cama. E eu me lembro que meu médico, ele carinhosamente tocou no meu pé, olhou para mim. Eu me lembro que os olhos dele encheu de lágrimas, porque ele olhou para mim e fez assim, foi isso que eu pude fazer por tu, Edivan. Eu me lembro que alguém que estava ali olhou para mim, brincou e disse assim, uma palavra pesada, ele disse assim, eu acho que tu fez alguma coisa errada na vida, menino, para sofrer tanto assim. E eu guardei aquilo, olhei para Carol e disse assim, ninguém pode saber disso. Ninguém pode saber que minha vida não tem mais jeito. Mas naquele domingo de tarde, Deus usou uma irmã de menor estatura no quarto. Se revelou e disse assim, sexta-feira pela manhã eu estava presente naquela reunião. Ele disse assim, tinha ou não tinha 15 médicos ao redor da cama? Eu vi quando aquele que eu uso para cuidar de ti tocou no teu pé e disse, foi só isso que eu pude fazer por ti. Lembra-te daquele lugar vazio ao direito da cama, ao lado direito da cama? Eu estava ali do teu lado. Aleluia, glória a Deus. Eu vi quando tu segurou na mão da tua e dissesse, não diz nada para ninguém. Aí Deus bradou e disse assim, eu vou te libertar dessas duas sondas. E tu vai pregar a minha palavra na terra. Tu vai subir as escadarias, tu vai descer, vou te levar para um lado e para o outro. E tu vais dizer que eu sou Deus que realiza os sonhos na terra. Eu não pude esquecer de contar isso. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. 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 Glória a Deus. E depois dessa palavra, queria que o senhor falasse como é que foi a plena recuperação, né? Concluísse aí o grande milagre que Deus fez para a gente ir para uma parte que eu estou muito curiosa, que é o casamento. Eu sei que muita gente também está acompanhando. E aí veio os processos, né? O que o médico fez deu certo. Glória a Deus. Alguns meses depois ele tirou as duas sondas. Uhum. Nesse período de tempo já se faziam quase 6 anos de casado, né? Sim. Porque a minha esposa foi muito corajosa, né? Para quem não sabe, ela está aqui nos bastidores. A irmã Ana Carolina, ela casou comigo mesmo sabendo que não tinha muito jeito para mim. E para fortalecer a nossa fé, né? Como é bom as nossas escolhas, né? Com 15 dias de casado eu fiz minha segunda cirurgia. Sim. A gente ainda estava recém-casados. E ela suportou comigo todo o processo. Interessante, já fazendo esse gancho com o casamento, né? Sim, sim. Interessante, irmã Thalita, era a forma como Deus operou na vida da gente, porque a gente não tinha nada. A gente não tinha exatamente nada. Mas eu me lembro que eu deitado, meu pai colocou uma cama na sala. Era um final de ano, né? Estamos em um final de ano. É verdade. E meu pai colocou a cama na sala para eu receber as pessoas. E eu me lembro que eu não recebia apenas as pessoas. De repente chegava alguém e dizia assim, olha a geladeira. Ô, glória. É a geladeira lá, o fogão. E eu não tinha dinheiro para nada, mas Deus começou a mandar. E Deus saiu mandando os móveis da casa. E Deus saiu mandando recursos. Um dia antes de casar, eu me lembro como hoje, um dia antes de casar, eu tinha 50 centavos na minha carteira. Era o dinheiro que eu tinha. E eu chorando disse assim, Senhor, eu vou casar amanhã. Eu vou pegar um carro emprestado. Vou pedir a um amigo. E ele vai me emprestar o carro dele, mas com que dinheiro eu vou botar gasolina? E eu me lembro desse detalhe. À noite, a gente antigamente que arrumava a igreja, né? Sim, aí tinha um grupo de amigos, a gente combinou de arrumar a congregação em Jardim Primavera, porque era meu casamento no sábado. E eu me lembro que quando eu subi para minha casa, quando eu cheguei na grade para abrir ela, vinha um carro muito bonito na rua de casa. E o Espírito Santo disse assim para mim, este carro vem com a resposta
de uma oração. Porque às vezes minha mãe fazia assim: os irmãos na igreja dizem que Deus manda em casa o dinheiro, mas a gente nunca viu isso, Edivan. Eu dizia: mas se os irmãos dizem, mãe, é porque Deus faz. Ela fez: mas a gente tem que ver Deus fazer. E eu me lembro que aquele carro passou pro final da rua. Eu disse: mas Jesus, eu pensei que era para mim. E deu uns 20 minutos depois, alguém bate no portão de casa. Era aquele carro. E tinha um amigo meu, um irmão em Cristo, na verdade um pai de um grande amigo meu, que também se tornou um grande amigo. Ele chegou assim para mim e disse: olha, eu vim trazer seu presente hoje, porque o Espírito Santo está me incomodando desde cedo. O Espírito Santo me dizia: não leve amanhã para o casamento, não, leve hoje. Aí ele me deu uma caixinha. Quando ele saiu, ele me deu um abraço, saiu rápido. Quando ele saiu, eu me lembro: é um relógio, é alguma coisa, né? Porque era uma caixinha. Quando eu abri a caixinha, tinha um envelope dentro. E quando eu abri o envelope, tinha uma quantia. Com essa quantia, eu coloquei gasolina no carro. Eu fiz a minha feira, que eu não tinha dinheiro para fazer a feira. Glória. E ainda sobrou dinheiro para outro mês. Deus é especialista em detalhes. Ele cuida da vida da gente em cada detalhe. E foi assim que a gente suportou inicialmente. Deus mandou o que a gente não podia. Sim. Carol, irmã Carol, foi uma valente, uma guerreira, para suportar comigo os detalhes. E aquilo que eu havia perdido, Sim. depois Deus começou a devolver. Glória. Eu tive a oportunidade de estudar e a gente se formou junto. Que bênção. Depois Jesus me deu a oportunidade de também fazer um curso de teologia. Depois Jesus me deu a oportunidade de voltar a estudar e conseguir outra atividade que também era um sonho. Passei em outro concurso público. Então Jesus é especialista em trazer de volta o que a gente acha que perdeu, o que a gente não perdeu, porque o que Deus tem pra gente, nada nessa terra tira. Amém. A bênção de Deus sobre nós. Queria que o senhor rapidamente falasse para a gente sobre o chamado ministerial. Como é que foi? Meu chamado, desde jovem sempre fui muito dedicado na igreja, assim, na evangelização. Eu fui vice-dirigente de campanha, eu depois dirigi 3 campanhas, evangelizadores, escolas dominicais. E o chamado foi interessante porque Deus sempre me falava comigo. Uhum. Eu gosto de dizer uma coisa assim, que quem tem um chamado verdadeiro de Deus, ele não é pego de surpresa. É verdade. Jesus falou comigo quando eu fui para ser auxiliar local, enfermo. Jesus falou comigo quando eu fui ser auxiliar oficial. Eu fui apresentado, nem todo mundo sabe disso. Eu fui apresentado para auxiliar local com uma sonda escondida embaixo do terno. Irmã Thalita, eu passei 6 anos pregando. Eu amarrava um cinto aqui na cintura, assim. Eu colocava uma sonda aqui embaixo, escondida. Eu tinha pedido para minha sogra fazer uma bolsinha preta, ela fez. E eu escondi a sonda ali. Às vezes eu estava no meio do culto, aí eu levava uma seringa com soro no bolso esquerdo, porque a sonda entupia. Eu ia no sanitário, desentupia a sonda, voltava e pregava. E eu dizia assim: Jesus cura. E eu via Jesus curar. Teve um culto que eu vi Jesus curar uma irmã, ela colocou o mal para fora. E ao mesmo tempo o coração se indagava: Senhor, tu estás curando, mas eu estou enfermo. Mas ele dizia assim: quem cura sou eu, meu filho. E aí veio a lista oficial. O diaconato foi algo extraordinário, porque eu estava enfermo e rapidamente eu me lembro que eu recebi a ficha para o diaconato 2 vezes. Na primeira, por algum motivo, não pude ir. Na segunda vez eu estava saindo já do processo. Mas eu me lembro que alguém, assim, às vezes tem palavras que ferem. Eu me lembro que alguém disse assim: olhe, pode ser que você seja diácono, mas a igreja não pode ter um diácono doente. Mas eu fui orar. Eu apresentei a ficha e fui orar. Aí nesse meio tempo Jesus fez a obra. Mas eu me lembro daquela frase do irmão dizendo assim: a igreja não pode ter um diácono doente. E ele disse: ainda tem outro problema, Edivan. Qual é o problema, servo de Deus? Que tem muita gente para ser diácono. E o teu nome é o último da fila. Aí eu orei e fui dormir. E eu me lembro que naquele sono eu tive um sonho. E no sonho Jesus mostrava o pastor chamando os diáconos para servir a igreja. Sim. Era uma lista muito grande. E ele chamava vários. E nos que ele chamava, nenhum ia.
Aí o pastor se levantava e dizia assim, por que nenhum vem? No sonho ele dizia. Sim. Aí outro chegava, aí ele chegava, tirava da pasta dele uma lista e dizia assim, chame esse agora que vai vir. Aí quando ele pegava a lista que chamava, aí no sonho a voz dizia assim, Edivan Roberto de Almeida Júnior. Aí meu irmão estava no sonho, ele levantava, olhava para mim e dizia assim, Edivan, Deus te chama para servir a igreja. Oh, glória. 2 meses depois eu estava sendo apresentado para o diaconato. Aleluia. Glória Porque a Deus. Deus é especialista. É verdade. E aí foram 12 a 13 anos como diácono. E agora, 3 anos atrás, Deus achou por bem, através do nosso pastor, né, do Ministério Santo da Igreja, hoje sou presbítero da igreja. Amém. Com muito temor sempre, né? Sim. E o presbitério também foi do mesmo jeito. Jesus sempre falava comigo, sempre. Glória a Deus. Sempre, para a glória dele. Amém. Eu gostaria que o senhor deixasse rapidamente, a gente já está se encaminhando para a parte final do nosso programa, mas eu queria muito que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando nesse momento, de repente está enfrentando um processo longo, difícil, doloroso, não enxerga o final da história. Por favor, presbítero. Eu quero ler um versículo. Sim. Nesse versículo, foi o primeiro versículo que eu recebi do meu presbítero João Basílio. Quando eu estava internado, eu passei pela UTI. Assim que eu fui liberado da UTI, eu recebi uma visita extraordinária da igreja. A gente não pode esquecer isso. A igreja cuidou de mim nos 7 anos de prova. Eu nunca deixei de ter visita. Meu pastor, na época, pastor Genival Braga, ele cuidava, ele ligava, ele ia em casa, ele passava a tarde comigo. Ele chorou comigo. Isso é extraordinário. E o presbítero João Basílio, ele leu esse versículo. Isaías 38, 16 e 17. Senhor, com essas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze viver. Eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma. Ele disse assim, Edivan, para a sua paz no futuro, Deus permite a prova hoje. Eu quero dizer de forma rápida para você que Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus que permite a luta, mas lá na frente Ele tem algo extraordinário para a nossa vida. Amém. Eu sou a prova, irmã Thalita, de que alguém sem expectativas, sem futuro, foi amado por Deus. Oh, glória. Mas tão amado que Deus permitiu com que meus pais até hoje sejam excelentes pais, meus sogros, meu sogro, minha sogra, cuidem de mim. Eu tenho uma esposa que cuida de mim. Eu faço parte de um ministério santo. Eu me sinto privilegiado por Deus. Esse ano fez 18 anos. E no dia que fez 18 anos, Carol me lembrou e eu estava chorando. Não de tristeza, mas eu estava dizendo assim, Senhor, faz 18 anos que eu tenho a oportunidade de dizer todo dia que Tu poupaste a minha vida para ser um anunciador da Tua palavra na terra. Isso é o maior privilégio. Nós vamos para um momento também muito emocionante aqui no nosso programa, que é o momento da homenagem para o nosso convidado de hoje. Nós vamos acompanhar juntos agora. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar passando aqui no programa Lição de Vida, neste momento de homenagem para expressar o carinho, o respeito e a admiração que tenho pela história de vida do meu amigo, o presbítero Edivan, homem temente a Deus, acolhedor e de coração humilde. Sua vida é um exemplo de fé, dedicação e amor à palavra de Deus, sendo um canal de bênção para a vida da minha família e para todos os amigos que tenho o privilégio de ter por perto. Fico feliz em ver Deus cumprindo em sua vida mais uma promessa. O meu desejo é que milhares de vidas sejam alcançadas pelo seu testemunho. Um forte abraço do seu amigo e filho na fé, Henrique. Que Deus abençoe. Pai do Senhor, meus irmãos, é satisfação imensa nesse momento passar na Rede Brasil de Comunicação e assim desejar parabéns ao nosso presbítero Edivan, que tem uma grande participação na nossa família de longos anos, longas datas, né? E queremos nesse momento, né, desejar felicitações, as bênçãos que Deus tem dado ao nosso presbítero Edivan, que Deus continue abençoando o servo do Senhor
e que esse testemunho alcance milhares e milhares de vidas. Um forte abraço, a paz do Senhor, a nossa família aqui, em nome de Jesus. Meus irmãos, é uma alegria estarmos aqui no programa Lição de Vida para homenagear o meu cunhado, o irmão Edivan. Quero te dizer, Edivan, que você continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar muitas pessoas e você é uma bênção em nossas vidas. Graça e paz, irmãos. Sou o irmão Richardson, irmão do presbítero Edivan. E antes de ser presbítero, ele é meu irmão, na qual eu amo muito, admiro, respeito, sei a trajetória de vida. E te digo uma coisa, meu irmão, Deus é contigo, vai nessa tua força que tu vai longe. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque Deus é conosco, Deus é contigo, Deus é na tua vida, meu irmão. Te amo em Cristo Jesus, te amo como meu irmão, conta conosco sempre em orações e no que precisar. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui na nossa residência para participar do programa Lição de Vida, em homenagem ao nosso filho, esse presbítero querido que nos dá a honra de ser e de participar da nossa vida. O Senhor abençoe ele hoje e sempre, que ele seja esse homem que sempre foi, esse servo do Senhor, esse homem abençoado por Deus, que eu tenho certeza que ele irá longe, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu filho. Mamãe te ama muito, você é a minha vida. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui passando no programa Lição de Vida para homenagear uma pessoa muito importante em minha vida, meu esposo. Meu filho, eu quero dizer que eu te amo demais, que você é uma pessoa muito especial em minha vida e na vida de muitos que estão ao seu redor. Que Deus continue te abençoando, te ajudando em tudo. Saiba que você pode sempre contar comigo para tudo que você precisar. Eu estarei aqui para te incentivar, te apoiar, te ajudar em tudo que for necessário, tá certo? Te amo demais. Deus te abençoe. Que bênção, né? Nós queremos agradecer a todos que enviaram aí esses vídeos e contribuíram para essa linda homenagem para o nosso convidado de hoje. Agradecemos ao auxiliar Henrique, também ao diácono Misael e família, né? São amigos. Glória a Deus. Ao Richardson e a Tamídes, né? Irmão e cunhada. Também aos pais, né? O irmão Edivan Roberto e a irmã Luísa e, é claro, a esposa, a irmã Ana Carolina, por terem enviado esse lindo vídeo em homenagem ao nosso convidado de hoje. Chegamos a um outro momento também muito importante, presbítero, que é a hora da Caixa das Lembranças. Você que acompanha o Lição de Vida já sabe, esse é o momento de resgatarmos as lembranças dos nossos convidados. E para esse resgate, a gente sempre conta com a ajudinha da família. Sua esposa nos ajudou, você já está com a caixa, por favor, pode abrir e relatar para a gente o que tem aí dentro, o que representa para o Senhor essa lembrança. Glória a Deus. Aqui é a minha Bíblia. Essa Bíblia, essa Bíblia eu já chorei com ela. Essa é a minha primeira Bíblia de estudo. Amém. Né? Quem me deu foi meu pai, irmão Edivan. Essa Bíblia significa, eu posso dizer tudo para mim. Amém. Porque quando eu era adolescente, meu presbítero Moacir Barbosa, ele disse assim, no dia que seu pai lhe disser o que é que você quer, você diz a ele, eu quero uma Bíblia. E aí eu cheguei para o meu pai e disse diferente, eu disse, pai, eu quero uma Bíblia igual a do meu presbítero. E aí o pai disse, qual é a dele? E eu disse, a Bíblia de estudo tal. Aí ele foi e comprou. Nessa Bíblia eu tenho todas as minhas anotações, eu já li várias vezes ela, reli. Amém. Todos os comentários. Com essa Bíblia eu chorei. As mensagens que Deus, através do nosso pastor, me permitiu pregar, exemplo, a minha primeira vez que preguei numa cruzada Boas Novas, a primeira vez que eu preguei no Tempo Central, a primeira vez que eu ministrei em um estudo de adolescentes, eu sempre levo ela. Sempre que é uma primeira vez, eu levo essa Bíblia. Que bênção. Porque ela tem um significado, tem as datas de apresentação, desde auxiliar local, eu deixo tudo anotado aqui nela. Aqui eu tenho as datas que Deus falou comigo, os locais que Deus falou comigo. Amém. E eu tenho outras Bíblias, mas sabe o cheiro, o cheiro dela. Sim. Uma vez um presbítero me disse algo e eu não posso esquecer. Ele disse assim,
eu sei que você gosta de marcar a Bíblia, mas foi nessa Bíblia aqui que eu aprendi a marcar elas com lágrimas. Existem páginas manchadas de lágrimas. Amém. Então essa Bíblia é o meu maior presente, assim. É uma surpresa mesmo. Que bênção. Ter ela aqui comigo neste dia. Amém. Glória a Deus. Nós queremos deixar o espaço para o senhor agradecer. Antes eu quero agradecer em nome da produção da Rede Brasil sua presença aqui. Que noite especial, né? Glória a Deus por isso, por sua vida, por tudo que Ele fez em sua vida. Quero Aleluia. deixar o espaço para o senhor agradecer rapidamente. Quero agradecer aqui a Deus, né? Porque se não fosse Deus eu não estava aqui, irmã Thalita. Então eu agradeço ao meu Salvador, ao meu Redentor. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito em minha vida. Eu quero agradecer aqui ao anjo da igreja, né, nosso pastor, porque ele é um instrumento. Uma vez eu estava doente, em frente a um local aqui no centro do Recife, e o pastor Jabson Avelino, Sim. ele do nada parou e a gente ficou conversando, e ele fez assim: qual é o teu nome? Eu estava com a sonda assim do lado. Eu disse: Edivan Roberto. Aí ele me abraçou e Deus olhou para mim e disse: Edivan Roberto, um dia esse nome Deus será utilizado através desse nome em todo o estado de Pernambuco e fora dele. Hoje se cumpre. Glória a Deus. Hoje se cumpre. Então agradeço a Deus, ao pastor da igreja, agradeço aqui a Rede Brasil, a irmã Thalita, a toda a equipe, a minha família, a minha esposa amada Carol, meus pais, meus irmãos, meus amigos, a todos, aos pastores do Tempo Central, pastor Hilton Júnior, pastor Josiel, que são amigos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, presbítero. Você pode orar rapidinho para a gente está Glória quase a Deus. estourando, mas não podemos deixar de orar. Amém. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, neste dia, nesta noite, glorificando a Ti. Que vidas sejam impactadas, que vidas possam saber que ainda há esperança, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, presbítero. Glória. O Lição de Vida de hoje vai ficando por aqui. Nós esperamos você, querido telespectador e internauta, no nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. E não esqueça, a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Um Feliz Natal para você, que Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja com a tua vida, com a tua família, aonde você for. Um abração. Amém.